Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta segunda-feira, 6 de maio, está começando e no programa de hoje você vai ver. Polícia Civil deflagra operação no Vale do Taquari. Mais de 10 pessoas são presas. Enem, inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começam hoje. E ainda as derrotas da dupla Grenal. Pois é. As derrotas da dupla Grenal. O Grêmio perdeu para o Fluminense em casa e o Inter deixa escapar a vitória contra o Palmeiras. Você também vai saber todos os detalhes sobre a previsão do tempo e as entrevistas aqui no estúdio. Fique com a gente, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. Olá, boa tarde. Encerra hoje o prazo para o eleitor que faltou nas últimas 3 votações regularizar o título. Veja só. A regularização deve ser feita para que o título de eleitor não seja cancelado. O cidadão deve pagar as multas referente à ausência e comparecer ao cartório eleitoral com um documento com foto e comprovante de residência. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, são mais de 2,6 milhões de pessoas que poderão ter o título cancelado. Por isso, é importante o cidadão ficar alerta e regularizar o documento. Para saber mais informações, acesse o site www.tse.jus.br. Então fica aí o alerta, para todos os eleitores justificarem ainda hoje. E estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019. Os estudantes têm até o dia 17 para fazer o processo de inscrição. Para quem já encerrou ou está na reta final da conclusão do ensino médio, pode usar as notas do Enem para ingressar na educação superior. As provas serão feitas nos dias 3 e 10 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 85 e deve ser paga até o dia 23 de maio. O cartão de confirmação será disponibilizado aos candidatos a partir do mês de outubro. Todas as informações estão no site www.enem.inep.gov.br. E neste domingo, a Polícia Civil deflagrou a Operação IP Amarelo, realizada em Lajeado, no Vale do Taquari. A investigação apontou denúncias de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo nestes condomínios do bairro Santo Antônio, em Lajeado. Dos 12 presos, 10 foram em flagrante por tráfico de drogas. Ainda foram apreendidos 1 quilo de cocaína, 400 gramas de crack, 500 gramas de maconha, armas de fogo, munição, balança de precisão e aparelhos celulares. 40 ordens judiciais foram cumpridas e 350 policiais precisaram ser mobilizados para a operação. E ainda sobre segurança, olha só, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carreta com 100 mil maços de cigarro que estavam escondidos em uma carga de milho em Sarandi. A carga contrabandeada do Paraguai foi apreendida na madrugada deste domingo na BR-386 em Sarandi. Os 100 mil maços de cigarros estavam no veículo com placas de Realeza, Paraná. De acordo com a polícia, o condutor demonstrou atitudes suspeitas, o que levou à abordagem em um posto de gasolina na região. O homem de 36 anos foi preso e a mercadoria avaliada em R$ 500 mil foi encaminhada à Receita Federal. Bom, e agora a gente muda de assunto e nós vamos falar hoje sobre uma campanha muito importante que quer unir os trabalhos que são feitos no Hospital da Brigada Militar junto com a sociedade. E quem está aqui hoje para contar um pouquinho sobre esse projeto, sobre a importância também, não é mesmo, Coronel, da participação da comunidade, é o Coronel Marcos Paulo Beck. Seja muito bem-vindo ao Rio Grande Movimento, Coronel. Muito obrigado, agradeço. Estamos à disposição aí até para esclarecer o público, especialmente aos ouvintes que honram a nós acompanhando o RDC TV. E especial, muito especial, um abraço que a gente transmite aos sócios da Associação dos Oficiais da Brigada, que são
os companheiros da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Perfeito. E a gente já quer saber, né, para abrir entrevista, como é que funcionam as instalações, a importância também, né, da participação do público, da comunidade, junto com o trabalho de vocês, que é a grande intenção da campanha, unir forças, não é mesmo, Coronel? Perfeito. Nós temos dois hospitais, tá, que atendem ao público brigadiano, não só o público brigadiano e os bombeiros, mas estamos reformulando e repaginando e dando condições que esses oficiais funcionem. O hospital, um deles aqui em Porto Alegre, o Hospital da Brigada de Porto Alegre, e outro hospital da Brigada de Santa Maria, que tenham condições de atender todo esse público. Esses hospitais, ao longo dos anos, foram abandonados, como tantas coisas públicas, não pela gestão, absolutamente. A gestão da Brigada, a gestão que tem se feito nesses hospitais é a melhor possível. Entretanto, todo o brigadiano e os companheiros do Corpo de Bombeiros descontam, e não descontam pouco, né? 14% por mês, inclusive o pessoal da reserva, ou seja, os aposentados, para o IP. E esse dinheiro não é repassado da maneira como é descontado da Brigada para os nossos hospitais. E os nossos hospitais são fundamentais para a rigidez, para que o homem que defende a sociedade tenha amplas condições de assim o fazer. A sociedade precisa, não só aqui no Rio Grande do Sul, em todo o mundo, assim, de policiais com rigidez física, com rigidez mental, aptos para defenderem a sociedade. E não raras vezes nós temos os nossos policiais no enfrentamento com o crime organizado, com o bandido, na defesa civil, nas intempéries. Agora nós vimos que é o exemplo clássico dos bombeiros em Brumadinho, né, em Minas Gerais, mas de resto acontece com os bombeiros em todo o país. Enterrados naquele lodo ali com mercúrio, com vários metais pesados e que fazem mal à saúde. Então nós precisamos dar condições que a sociedade realmente tenha um efetivo pronto para corresponder aos seus anseios. Há que se considerar, no mundo de hoje, na realidade do Rio Grande do Sul, que nós temos aí uma terça parte do efetivo previsto lá nos anos 90. Então, lá nos anos 90, nós tínhamos 7 milhões de habitantes no Rio Grande do Sul, hoje temos 11 milhões de habitantes, e com um terço do efetivo para fazer essa defesa da sociedade. Então, é preciso cada vez mais que o efetivo tenha condições de saúde. Nós temos homens feridos na luta diária contra o crime. Com certeza. Nós temos homens mortos. Agora veja o que aconteceu com esse último assalto ao banco no Rio Grande. Os nossos efetivos até essa data estavam lá, embrenhados no mato, naquela selva, na intempérie, com dificuldades. Temos o risco de vida. Um policial não sabe quando ele sai de casa, se ele vai retornar, e a realidade está aí, a realidade é cruel. É uma profissão de grande risco, né, Coronel? É uma profissão de risco. Então, ele precisa ter um hospital que atenda não só a parte física, mas a parte emocional. Nós temos problemas de psiquiatria, pressão social, o medo. Todos nós enfrentamos o crime e se tem medo na hora do perigo. E às vezes, isso aí cria um trauma muito grande que precisa tratamento. Então, os hospitais são fundamentais, são prioridade, muito mais do que para a Brigada dos Bombeiros, são uma prioridade para a população do Rio Grande, para que tenha confiança que os seus policiais e bombeiros estão aptos a bem defendê-la. Apesar do pouco efetivo, a Brigada e os bombeiros, pela capacidade de gestão dos oficiais, têm feito a multiplicação dos pães, como eu digo, me permitam, claro, e não fiquem os religiosos, porque no Sermão da Montanha, Cristo fez uma distribuição de pães. E hoje os nossos oficiais fazem uma distribuição com parcos efetivos, graças a estudos criteriosos, mas que a Brigada e os bombeiros estejam presentes onde se faz necessário. E muito importante, então, né, a participação pública, né, Coronel? A gente sabe que nós temos as próprias políticas públicas, mas, infelizmente, pela situação do cenário nacional mesmo do nosso país, há um enfrentamento muito grande com a crise. Então, muito importante a participação da comunidade, não é mesmo? É verdade. Nós realmente enfrentamos aqui no Rio Grande, né, desde o governo passado, especialmente no governo passado, sem nenhuma projeção, o governo atual já faz uma projeção, que esse ano regularize o salário dos funcionários públicos e, dentre eles, o dos militares. Os militares não são funcionários, são militares, é a carreira dos militares. Seja regularizado. Mas você
Imagina a pressão que um homem que não ganha um salário maravilhoso, né, e a realidade do Brasil até não permite isso mesmo, mas não sabe se ele vai receber. O governo passado fazia um verdadeiro leilão de terrorismo, vou pagar, não vou pagar, vou atrasar, não vou atrasar, pago o 13º, não pago o 13º. O homem tem toda uma série de preocupações, servindo a sociedade, tentando corresponder aos anseios e dar a resposta que o povo precisa e vivendo essa pressão. Então, realmente, esse é um dos aspectos, né, que causa no psique humano. Então, nós temos aí uma campanha pelo Sicredi. Quem quiser depositar qualquer quantia, pode que R$5, R$10, tem a conta no Sicredi. Perdão interrompê-lo, coronel, mas eu vou até reforçar, já que o senhor falou, vou reforçar aqui as informações, para doações ali, no Banco Sicredi, né, 748, agência 0185, conta corrente 06044-5. Então, todo mundo está convidado a ajudar a participar dessa campanha. Coronel, muito obrigada pela sua participação aqui, a sua entrevista no Rio Grande Movimento. Uma boa sorte ao longo da campanha para todos vocês, tá bom? Nós agradecemos a Brigada, os bombeiros, a Associação dos Oficiais da Brigada e dos Bombeiros está à disposição. Quando quiserem, nós sentimos prazer e agradecemos a oportunidade que a RDC nos deu. Muito obrigado. Muito obrigada também. Uma boa semana para o senhor. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Agora é hora de esporte. Ribeiro Neto, seja muito bem-vindo nesta segunda-feira. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O negócio aqui tá difícil. Como é que eu vou me comparar com uma... Olhem a... Me desculpe, né? É que eu sou mais informal, eu me sinto em casa, né? Junto com os nossos seguidores, nossos telespectadores. Olha o que esta mulher... É um negócio impressionante. Parabéns, Manu. Também gosta de moda, né, Ribeiro Neto? Eu sou. Tá sempre antenado na moda. O Sean Connery dos Pampas. O cara, depois de uma certa idade, o cara tem que estar na moda, porque senão... Senão não dá, né, Ribeiro? Mas, graças a Deus, daqui a pouquinho eu tenho a solução para os problemas que afetam a minha idade. Ah, eu quero saber. Daqui a pouco, eu tenho né? a solução está dada aí, não tem erro. Agora, a solução, quem precisa é o tricolor. Mas aconteceu tanta coisa ontem que, para a gente comentar, eu prefiro que vocês primeiro vejam a matéria do Pedro Oliveira. Com bola rolando, o jogo era favorável para o Grêmio diante de muita chuva. Foi à toa que André abriu o placar logo aos 6 minutos de partida, com direito à revisão e confirmação do árbitro de vídeo. Não demorou muito para Everton aumentar a vantagem do tricolor sobre o time carioca. 2-0 para o Grêmio. Com 20 minutos de partida, virou goleada. Jean-Pierre, em linda tabela com André, deixou o jogo em 3-0 para o Grêmio. Com todos os méritos do Fluminense, ninguém está tirando os méritos do Fluminense, não. Mas 3-0 num jogo desse, jogando em casa, olha... Eu tinha quase certeza ali que nós iríamos golear. Quase no dicionário significa muito próximo, perto de, com pouca diferença. E foi isso que aconteceu com o tricolor. Quase goleou, porque Johnny Gonzalez diminuiu para o time carioca. 3-1, jogo quase ganho. Luciano não acreditou nisso e aproveitou a falha do goleiro Júlio César para deixar o Fluminense mais próximo do empate. No segundo tempo, a história foi diferente. Desta vez, Júlio César até evitou na primeira bola, mas Matheus Ferraz deixou tudo igual na arena. Tá bom, 3-3, belo jogo, meio do segundo tempo. Vamos parar por aí, né? Não, Kahneman segurou Ferraz dentro da área. O juiz marcou o pênalti, que Pedro converteu e botou o time carioca na frente do placar. Mas o zagueiro Kahneman até que se redimiu. E pouco mais de 10 minutos depois, deixou mais uma vez tudo igual na arena. Não, você não está vendo errado. O Grêmio estava ganhando de 3-0 e agora o placar está 4-4. Mas Johnny Gonzalez não quis saber disso e marcou mais um. Final de jogo, 5-4 para o Fluminense.
Tem explicação. Nós somos os culpados. E no momento que a gente teve a diferença, a gente achou que, de repente, a gente não precisaria mais correr, que o jogo já estivesse ganho. E futebol não é assim. Futebol tem 90 minutos. Damos mole, pagamos. Pagamos caro por isso. 8 gols sofridos no Brasileirão. O Grêmio tem a pior defesa da competição. Já são 3 partidas e 2 derrotas. Agora o foco é na Libertadores, na quarta-feira, onde o Grêmio enfrenta a Universidade Católica. E um tropeço pode eliminar o tricolor na Libertadores. Nós temos a vantagem do empate, mas o que eu vou trabalhar bastante a cabeça deles é principalmente esse mole que a gente vem dando no Campeonato Brasileiro. A gente não pode dar esse mole na quarta-feira. Mole, mole, mole. O Renato falou 30 vezes a palavra mole na coletiva, né? Eu tenho tanta coisa para dizer para o Renato, mas você já está vendo aí a solução para todos os problemas, né? Quando se dá mole, né? Preciso desenhar para você ou você já entendeu? Hã? Ativo! É você na ativa sempre. Eu tenho o meu aqui, ó. 0800 003 1500. Ligue já! Meu amigo, o negócio é o seguinte, ó. Se você está dando mole na sua vida, e é independente de idade, porque o cara às vezes está estressado, o time dele está fazendo 3-0 e toma 5, o cara fica estressado, né? O time dele vai a São Paulo, 15 minutos de mandrake, toma um gol e não consegue mais jogar, o cara fica estressado. E aí dá mole. E quando dá mole, meu velho, só isso aqui salva. Salvou a minha vida. Eu estou dizendo para vocês, eu sou a prova viva de que isso aqui resolve. 0800 003 1500. Ativo é você na ativa sempre, mas ligue já, meu bruxo, senão vai dar mole, tá? Aqui, ó. Não preciso desenhar, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você. Um jogo amor, no jogo do amor, ativo! Olha aqui, pode deixar o ativo na tela aí, porque eu tenho uma coisa para dizer para você, Renato Portaluppi, tá? E se você não estiver ouvindo, acho que sim, porque todo mundo fala para ele, né? Alguém vai passar recado para você. Renato, já deu, tá, essa história de terceirizar a responsabilidade. Você é merecedor de todos os elogios por tudo que fez até agora no Grêmio, ganhou uma estátua, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, da Recopa, enfim, ganhou o Campeonato Gaúcho agora, não há nenhum problema, né? Mas quando você erra ou está errando, alguém tem que criticá-lo. Eu não vou esperar isso do Departamento de Futebol do Grêmio, porque tanto o ex-presidente Duda Crefeld, o Alberto Guerra, o Deco Nascimento, com todo o respeito que me merecem, eles não apitam dentro do vestiário do Grêmio, né? Eu espero que o presidente Romildo, eu tenho certeza que o presidente Romildo vai fazer isso, vai descer, né? Porque o seu Renato precisa ser cobrado, né? Quem está dando mole é o Renato, pelas escolhas que faz, pelo planejamento que faz, e é dele a responsabilidade. E quando ele erra, ele tem que ser criticado. Então, essa história de deu mole já acabou, né? E essa história de que eles não. Você, Renato, está dando mole, porque não decide entre Matheus Henrique e Maicon. Um dos dois tem que jogar. Não viu que o Léo Moura, a idade pegou. Aliás, Léo Moura, só com ativo para você, né, meu velho? Tá? Que o Grêmio tem que contratar zagueiros. Quem contrata é o Renato? Que história é essa? Hã? Enfim, o Grêmio está precisando remontar, se reinventar. E agora o Renato tem a responsabilidade, porque a herança que ele herdou do Roger, que ele fez campeão, com muito mérito, é verdade, agora precisa se reinventar. E está na mão do comandante. Renato, prove agora que você é um excelente treinador. Realmente é um excelente treinador, porque o intervalo para o Renato não faz a menor diferença. O Grêmio volta igual ou às vezes pior. Então, está na hora do Renato se reinventar e ser cobrado por isso. Tá certo? Tomar 5 do Fluminense, meu velho, não existe. Na arena, não existe. Tá bem? E você aqui, ó. 0800 003 1500. Ligue já, meu bruxo! Vai esperar? E se o amigo aí fica né? Ah, pois é, vergonhinha, Manu, as mulheres é que tomam a iniciativa. Elas ligam pelo seu namorado, pelo seu marido, pelo seu amante, pelo seu tico-tico no fubá. Entendeu? É isso aí. Você que está toda de vermelho para saudar a torcida do Inter... Pois é, eu quero saber do Colorado, o que tem... O Internacional foi a São Paulo, perdeu o Palmeiras, mas já está em Buenos Aires, viu? Pois é. Quem nos conta isso é o Guilherme Paz. Amanhã é dia de Libertadores da América para o Colorado. O time enfrenta o River Plate às 9h30 no Monumental de Núñez.
Um jogo que para o Inter vale a melhor colocação geral na competição, já que no grupo está invicto, classificado com 13 pontos e com o primeiro lugar garantido. O River chega embalado, venceu a sua última partida pelo placar de 6-0 na Copa Argentina. E amanhã à noite terá o retorno dos seus torcedores à arquibancada na Libertadores, depois de uma suspensão que cumpriu. Um ponto que pode embalar e muito o time argentino. A derrota para o Palmeiras no último sábado ficou para trás. Lições foram tiradas. O time treinou em São Paulo no CT do Palmeiras na tarde de ontem e já está na Argentina. E desde o desembarque, um gostinho mais especial para D'Alessandro, que está de volta à sua casa. E o D'Alessandro tá levando todo mundo para almoçar na casa dele, churrasquinho Olha e tal. só, Tá né? em casa o D'Alessandro, né? Então, esse jogo pro Internacional, ele vale muito pouca coisa. Vamos deixar bem a verdade. Eu sei que há uma glamorização do jogo, porque é Inter e River, né? No Monumental de Nunes e tal. Mas, em termos de tabela, o que vale pro Internacional é melhorar um pouquinho a sua posição no ranking dos 16 classificados. Porque o Inter já é primeiro lugar, né? O Inter já está classificado de forma antecipada e eu não duvido que o Odair, inclusive, poupe alguns jogadores, inclusive o D'Alessandro, né, para essa partida. Porque depois pega o Cruzeiro aqui pelo Campeonato Brasileiro e vai precisar de recuperação. Então, é isso aí, né? O jogo vale menos do que ele se ornamenta, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre é bom para resgatar confiança. O time do Internacional tem um sério problema na sua transição ofensiva, né? E isso tem que ser admitido pelo Odair. Tudo bem, eu sei que o Internacional tem um padrão de jogo e ele é quase que definitivo. O Inter joga por uma bola, né? E quando o adversário toma essa estratégia, como o Palmeiras fez no sábado, quando terminou, fez o gol, se recuou e jogou lá Inter. E aí o Inter, quando propõe o jogo, tem dificuldade porque não tem característica dos seus jogadores para jogar propondo o jogo. Isso aí é meio óbvio, né? Tenho certeza que até o Odair sabe disso, né? E se não sabe, alguém fala para ele ou então manda o recadinho do Ribeiro aqui no RDC, as verdades da bola. Tá bem? Mais alguma informação, Ribeiro Neto? Acho que é isso, né? Então o prato principal dessa semana é Libertadores da América. Amanhã é o jogo do Inter, né? Quarta-feira o jogo decisivo do Grêmio contra a Católica. E olha aqui eu coativo ainda, tá? Renato, se der mole quarta-feira, babau, viu? Quarta-feira não tem essa viu? Se der mole, babau na Libertadores da América. Então, põe ativo na receita da galera aí pra delegação no hotel, para almoçar. Ativo 0800 003 1500, tá aí, ó. E eu já tomei o meu, por 3 dias eu tô assegurado aí. Ribeiro Neto, muito obrigada pelas informações. Aqui nesta segunda-feira já o pessoal fica muito bem informado, começando a semana atualizada. Tu tá linda, hein, mulher? Muito obrigada. Oh, meu Deus do céu. Assim o Sean Connery dos Pampas fica em segundo plano. Bom, mas agora nós vamos para um rápido intervalo. Okay. E daqui a pouquinho o Rio Grande Movimento está de volta. É já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Estamos de volta com o Rio Grande Movimento e vamos agora à previsão do tempo. O final de semana foi de instabilidade em grande parte do estado. Vamos descobrir como fica o tempo para esta segunda-feira. Previsão ainda é de chuva, com mínimas de 18 graus e máxima de 24. Em Passo Fundo, o tempo segue com chuva na cidade, com mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Rio Grande, a previsão também é de chuva, com muitas nuvens, mínima de 16 e máxima de 22 graus. No sul do estado, em Pelotas, o dia será de chuva, com mínimas de 13 e máxima de 23 graus. Já em Santa Maria, o dia amanheceu com 16 graus e pode chegar até 25, com previsão de fortes pancadas de chuva.
Bom, e a gente continua falando sobre tempo e olha só, a forte chuva que atingiu todo o estado do Rio Grande do Sul neste domingo deve continuar no dia de hoje, com a probabilidade de mais temporais aqui no estado. A equipe da Defesa Civil segue em alerta nos trabalhos, mas quem traz mais detalhes para a gente é o nosso repórter Matheus Bones. Matheus, conta pra gente quais são aí as novidades do trabalho da Defesa Civil e a expectativa aí ao longo da semana. Boa tarde. Boa tarde, Manu. Eu estou aqui no Centro de Operações da Defesa Civil Estadual. Inclusive, começou a chuva agora há pouquinho, né? E como tu bem falaste, sexta-feira teve um baita temporal em Porto Alegre. No final de semana, no domingo, também atingiu outras cidades. E eu vou conversar agora com o João Batista, o Tenente-Coronel João Batista, que trabalha na Defesa Civil. Tenente-Coronel, boa tarde. Inclusive, foi uma surpresa para vocês esses temporais, né? Não estavam previstos para vocês. Boa tarde a todos. É verdade. Nós tivemos 2 eventos significativos, né? Um na sexta passada e um no domingo. Na sexta passada, mais localizado na região metropolitana, e o de ontem ele foi um pouco mais abrangente. Os 2 eventos, né? É importante também ressaltar, antes de tudo, que a Defesa Civil ela não faz alerta meteorológico, né? Quem faz alerta meteorológico são os institutos especializados, meteorologistas, né? A Defesa Civil trabalha com alertas de desastre. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas podem pensar que a Defesa Civil não emitiu esse alerta em tempo hábil. Ela não emitiu porque realmente não havia esse prognóstico desses 2 eventos, né? Nós estamos falando do Centro de Operações da Defesa Civil Estadual. Aqui, nesta área, é onde os profissionais que aqui trabalham recebem todas as informações, os mapas meteorológicos, dos institutos que nos alimentam com essas informações. De posse dessas informações, nós analisamos tudo e tomamos a decisão, há necessidade ou não de fazer um alerta para a população. Esses 2 eventos, eles evoluíram de uma forma muito rápida, que não houve a condição de tempo adequado para a Defesa Civil se manifestar e fazer esse alerta. Pois é, inclusive no de domingo, né, que afetou algumas cidades, né, apesar de não decretarem situação de emergência, houve alguns estragos. Isso, nós tivemos 4 cidades que informaram a Defesa Civil que passaram por alguma situação, desde granizo, alagamento e vendaval. Estas cidades já estão analisando as suas situações, se haverão condições de suprirem a sua reconstrução por si ou solicitarão recursos ao Estado. Se assim entenderem, elas decretarão situação de emergência. Mas, por enquanto, não há nada nesse sentido. E, por enquanto, também não há nenhuma situação de temporal assim mais forte para a próxima semana, né? Como eu disse, nós não fazemos alertas meteorológicos, né? O que os mapas e os prognósticos nos apresentam é chuva, nós temos uma condição de chuva durante essa semana, mas não há ainda a previsão, a necessidade de fazer algum alerta SMS. Tenente Coronel, inclusive, falando sobre o alerta SMS, quem precisar, quem quiser se cadastrar para daqui a pouco receber notícias, né, de vocês, como pode fazer? A Defesa Civil, tanto a estadual quanto a nacional, tem um serviço de alerta via SMS. Como é que funciona? Qualquer pessoa, qualquer cidadão que possua um aparelho celular, ele manda uma mensagem gratuita para o SMS 40199. Essa mensagem ela deve conter apenas o seu CEP, o número do seu CEP. Não precisa ter a palavra nem a pontuação, apenas o CEP. Ao enviar essa mensagem, ele vai receber uma informação dizendo que ele está apto a receber mensagens SMS com relação a alertas de Defesa Civil. Toda vez que aqui nessa sala recebemos alguma informação, algum prognóstico, que talvez ocorra, há um risco potencial de algum tipo de desastre, nós vamos emitir para aquela área um aviso de alerta de desastre. Esta pessoa que cadastrou o seu CEP, se aquela área onde será informado, esse CEP estiver contido, ele automaticamente receberá esse alerta, informando o que pode ocorrer nas próximas horas e quais são as ações que ele poderá, de prevenção, adotar, para não ficar exposto a essa vulnerabilidade. Tá certo, então. Obrigado, Tenente Coronel. Então, para você em casa que quiser se manter informado sobre algum possível alerta de desastre, enfim, de temporal, se cadastre no 40199. Manu, eu volto com você aí no estúdio. Matheus, muito obrigada pelas informações, uma dica muito bacana, então, para o nosso telespectador aí, né? O Matheus já passou todas as informações, então todo mundo pode ficar muito bem informado e a gente, é claro, vai continuar acompanhando todos os desdobramentos, enfim, dos temporais aí que tem
sido registrados desde a última sexta-feira aqui no estado. Bom, agora a gente muda de assunto. As mulheres estão ocupando seu espaço em todas as áreas de trabalho. E na construção civil não poderia ser diferente, olha só. Abrindo espaço para as mulheres na construção civil, as amigas Aline e Maíra se uniram há 3 anos para criar a empresa Diosa, com o objetivo de estimular mulheres com cursos específicos para qualificar a mão de obra feminina. A gente não é estimulada a aprender esse tipo de coisa no decorrer da nossa vida. Então, quando tem um curso direcionado para uma coisa que a gente sente necessidade, porque a gente também mora em casa, a gente também quer consertar as coisas, a gente não quer ficar dependendo dos outros. Então, é sempre um negócio de, nossa, você não sabia que vocês existiam, que maravilhosos. É sempre uma sensação de descoberta, assim, de algo que a gente já sentia necessidade, mas não tinha uma solução que era oferecida pelo mercado, por empresas ou ONGs ou instituições que nos apoiassem a nos empoderar para nessa área, nesse âmbito da nossa vida, né? Que é de poder trocar um chuveiro em casa sem ficar dependente de ninguém, de poder fazer uma decoração, furar uma parede, coisas básicas, assim, a torneira tá vazando, o que eu faço? Então, de ter essa noção, e é incrivelmente empoderador, porque a gente se apropria das coisas da nossa própria vida, né? A gente consegue se virar e faz muita diferença. Neste período já foram mais de 30 turmas, entre 10 e 25 alunas que tinham a curiosidade de saber o básico de ferramentas. Não tem nada de misterioso, que não tem uma questão de força envolvida, que se eu estiver usando a ferramenta certa, eu compenso uma possível falta de força na minha mão, no meu braço, tamanho, a gente usa uma escada, enfim, para tudo tem solução. E aí a gente começou com a turma do curso básico, por isso que ele é o que já teve 30 turmas, e depois foi surgindo demanda para os outros dentro dos cursos. As meninas gostavam do básico e já queriam, agora eu quero aprender a mexer com marcenaria, agora eu quero aprender a mexer com elétrica. E aí a gente continuou estudando, indo atrás, trabalhando junto com as profissionais da Diosa para montar as outras turmas dos outros cursos. E tá indo bem, assim, tanto que agora a gente já está até com mecânica, né? Além dos cursos, o principal foco da empresa é oferecer prestação de serviço feminino. A gente tem aquele estereótipo do prestador de serviço que chega atrasado, que vai fazer piadinha, que não respeita, que não necessariamente é todos os profissionais, né? Mas que é um estereótipo que se tem na hora de contratar as mulheres, principalmente, sentem essa insegurança. Então a gente visa oferecer segurança e qualidade para não só mulheres, homens e qualquer pessoa que queira contratar mão de obra feminina, mão de obra de qualidade e, no caso, se contratar com a gente feminina. As mulheres estão atuando cada vez mais na construção civil com reformas e consertos. A mão de obra feminina está ocupando cada vez mais espaço que era dominada somente por homens. Há 21 anos, Natália Navarro trabalha nesta área. Ainda adolescente, com incentivo do cunhado, fazia pequenos reparos e pintura, até fazer o curso de eletrotécnico, ser ajudante de pedreiro, e hoje a renda é fruto do próprio trabalho na construção civil. Mas Natália ainda sente que existem dificuldades. As dificuldades de serem aceitas, né? de terem credibilidade, na verdade, porque existe essa visão de que a mulher não é capaz de fazer isso, que ela depende de um homem em função de ter menos força física, né? E acho que a falta de ter mais mulheres na obra, né? A gente não está acostumado, acho que, com isso, a conviver com a mulher na obra. E isso meio que dá uma dificultada. Apesar do preconceito que as mulheres sentem, elas mostram força e coragem para trabalhar na construção civil. Tem diminuído com o tempo, tem se tornado mais comum, né, a estada das mulheres, né, nessa área, mas de vez em quando acontece da gente se deparar com uma situação tipo, o homem chega assim, mulher na obra... mas não precisa de homem aí, não precisa de uma força para carregar uma escada, para carregar um cimento, algo do tipo, entende? E por aí vai. Mas, a princípio, nada mais que isso, né? Muito bacana a reportagem da nossa querida Thaís Castro. E olha só, gente, para você que quer rever a reportagem da Thaís, é só acompanhar as nossas lives no Facebook da RDC TV, porque o programa, além aqui dos canais 24 e 524 da NET, também é sintonizado nas nossas redes sociais. É tudo @RDCTV Digital. Lá no Instagram tem muita brincadeira e muita diversão por trás dos bastidores. Não deixe de nos seguir também. Bom, mas agora nós vamos para um rápido intervalo
intervalo. O Rio Grande Movimento volta dentro de instantes, é já já. E aconteceu em Porto Alegre a primeira edição do Poa Geek Week no Centro de Eventos da PUC. Durante 4 dias, o público apaixonado por games, quadrinhos, filmes e séries pôde conferir a primeira edição do Poa Geek Week, realizado no Centro de Eventos da PUC. A área de 5.000 metros quadrados virou palco para palestras, workshops e, claro, muito game. A Poa Geek Week é um evento que fomenta e reúne todo o universo geek aqui. A gente tem a área gaming bem forte, focado em esportes. A parte nova também da indústria criativa, os lançamentos dos jogos, os trabalhos que são produzidos aqui dentro do Rio Grande do Sul estão sendo todos expostos aqui. Tem várias estações free-to-play da Associação de Desenvolvedores de Jogos aqui do Rio Grande do Sul. Entre as atrações, teve a terceira edição do Campeonato Gaúcho de Futebol da Federação Gaúcha de Futebol Digital e Virtual. E é um evento que procura difundir cada vez mais o esportes amador que quer se tornar profissional e que está aí buscando patrocínio, entrando na vitrine do estado do Rio Grande do Sul como um todo, para que o mercado que vende produtos para esse público possa vir a nos apoiar no futuro. Além dos games, tecnologia e entretenimento, o público também pôde se divertir fazendo tatuagem. Fiz uma tatuagem que eu já quero há pelo menos uns 4 anos e que hoje veio a coragem. Hoje é um dia especial também, que é o Star Wars Day. E a minha tatuagem é sobre isso. Eu quis fazer ela já um tempão atrás, cheguei a marcar de fazer a tatuagem, mas aí eu engravidei e aí durante a gravidez não podia, perdi a coragem, enrolei. Aí hoje finalmente eu fiz. Na primeira edição do Poa Geek Weeks foi comemorado Star Wars Day. E as pessoas puderam curtir o estante com Conselho de Jedi, encontrando todo o material relacionado ao filme mais importante da história. Para quem não pôde conferir a primeira edição do Poa Geek Week, pode ir se preparando que no próximo ano tem mais. Com certeza, já temos data, a gente ainda não vai divulgar essa data, a gente vai segurá-la um pouquinho. As inscrições para o campeonato de CSGO e League of Legends já estão abertas para inscrição, na verdade, para o ano que vem, né? Para as equipes que não conseguiram espaço nesse campeonato, vão ter a oportunidade no ano que vem de estar aqui de novo na PGW Sports Arena disputando o prêmio. Muito bacana. Bom, agora a gente muda de assunto. Na nossa última entrevista aqui do programa de hoje, nessa edição de segunda-feira do Rio Grande Movimento, a gente recebe o Eduardo Trindade, que é presidente do CREMES, que é o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Eduardo, seja muito bem-vindo ao programa. Eu que agradeço o convite. Muito boa tarde aos nossos telespectadores. Muito obrigada. E eu já quero que tu fale a respeito das escolas de medicina, né? Tem vários assuntos, né, que são destinados a esse tema. E como é que o próprio Conselho, ele vê toda essa questão sobre a abertura ou suspensão? A gente vai aprofundando um pouquinho mais do assunto. Na verdade, o Conselho vê com muita preocupação a questão da formação médica, né? Não só pela quantidade, mas a gente preza pela qualidade do serviço médico, né? Como a gente preza por essa qualidade, a gente tem que também trabalhar na formação dos novos profissionais, né? E o que a gente está vendo agora atualmente é uma precarização do ensino médico por causa dessa questão da universalização. Então, o CREMER está tentando combater essa questão. Muitas faculdades que não têm hospital-escola estão não só surgindo, como estão aumentando o número de vagas, né? Então, nós somos muito contrários a essa questão dessa precarização extrema do ensino, né? E por isso que agora, recentemente, nós fomos alertar o Ministério da Educação e Cultura, que em abril de 2018 fez uma moratória para interromper novas faculdades ou abertura de vagas, porque essa moratória abriu algumas exceções muito prejudiciais, principalmente nessas faculdades que não têm hospital-escola, né? Veja bem, são alunos que vão se formar, novos médicos que não tiveram contato tão grande com pacientes, né? Então, para ver o contrassenso, nós sempre tivemos uma medicina de qualidade, com formação de bons profissionais. O que nos falta é estrutura. E como driblar essa situação de falta de estrutura com a preocupação? O que os próprios conselhos, não só do Rio Grande do Sul, né, mas de todo o país, o que há uma conversa entre si para
A conversa entre si é cobrar tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Saúde que tenha critérios rígidos para abertura e para manutenção dessas faculdades, né? Na verdade, nós temos quase o dobro de faculdades que um país que nem os Estados Unidos, que tem uma população o dobro da nossa, eles têm a metade do número de faculdades. Então é bem por isso, todos os conselhos, não só a estrutura de conselhos, mas também a Associação Médica Brasileira, outras entidades ligadas à questão da saúde, questão da medicina, estão batalhando para a gente melhorar cada vez mais essa formação. E não precarizar, só aumentando muito o número de profissionais. A gente não pode só jogar profissionais no mercado, a gente tem que ter, talvez, um número menor de profissionais, mas profissionais extremamente bem capacitados. Uma portaria aberta em 2018, até eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, né, do que fala essa portaria e como que ela impacta atualmente a partir de tudo que está acontecendo dentro desse cenário da medicina. Essa portaria impacta pela seguinte questão, ela fez uma moratória em 5 anos, que durante um período de 5 anos, de 2018 até 2023, não se poderiam abrir novas faculdades, nem se poderia haver incremento de novas vagas em faculdades já existentes. Só que o porquê essa portaria não está surgindo efeito? Porque essa portaria deixou de fora aquelas faculdades criadas junto da Lei dos Mais Médicos. O que a Lei dos Mais Médicos preconizava? Além de trazer aqueles profissionais do exterior sem habilitação para atuar no Brasil, aquela portaria estabelecia para se aumentar o número de vagas aqui. Só que ela estabelecia o número de 11 mil vagas. E desde aquele período de 2013 já se abriu 17 mil vagas. Então, já são 6 mil novos profissionais por ano do que o preconizado em 2013. Então, teoricamente, surgiu o efeito. Então, por isso, a gente vê claramente que tem mais um objetivo mercantilista nessa abertura de vagas do que um objetivo em si. Não, vamos formar bons profissionais para o mercado de trabalho. É muito mais no sentido de um olhar de mercado, então, do que o próprio investimento numa boa formação, então, desses futuros profissionais? Certamente. E a população acaba tirando o foco. O foco agora, nós já temos o número, já está mais que bem provado que nós temos o número de profissionais necessário. O que nós precisamos de estrutura. O que nós temos cobrado do poder público é que forneça estrutura para os médicos trabalharem nos rincões, em áreas de difícil acesso, talvez criar uma carreira de médicos para conseguir estabelecer esses médicos da região do interior. A gente não pode só viver de políticas populistas e um objetivo único e exclusivamente mercantilista de algumas universidades. Até porque saúde é o que é em primeiro lugar, né, Eduardo? É o que a gente sempre fala no Conselho. Uma falha, não que se um piloto de avião cometer falhas não vai ocorrer uma tragédia, claro. Se um engenheiro cometer falhas não vai acontecer uma tragédia, talvez de proporções até maiores. Mas uma falha de um médico é um dano permanente, ou seja, uma sequela, ou seja, inclusive o óbito dos pacientes. É verdade, com saúde não dá pra gente brincar, né, Eduardo? Não dá para se brincar e a gente tem uma questão séria, a gente tem que basear em políticas baseadas em evidências, não só na pressão social e política com objetivos populistas, a gente tem que ter objetivos claros que a gente quer. Com certeza. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui, né, como presidente do CREMERAS, no Rio Grande Movimento. Te agradeço demais pela entrevista de hoje. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade e o CREMERAS se coloca à disposição tanto do Poder Público, do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde para a gente discutir as questões. E a gente continua abrindo espaço. Muito obrigada mais uma vez, uma boa semana, uma boa sorte aí nessa luta de vocês. O Rio Grande Movimento vai ficando por aqui, não deixe de nos acompanhar. Toda a programação pelas nossas redes sociais é @RDCTV Digital e fica sempre sintonizado aqui no 524 ou 24 da NET. A gente tem esse encontro marcado ao meio-dia amanhã na terça-feira. Grande beijo, tchau, tchau. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.